Essas são orientações que a gente vai fazer de forma geral para pacientes que operaram as hérnias abdominais, exceto as hérnias inguinais, que tem algumas particularidades específicas e que a gente acabou fazendo em outro vídeo. Então, se você fez uma cirurgia, seja de uma hérnia no umbigo, seja de uma hérnia que a gente chama de epigástrica para cima do umbigo, ou uma hérnia em alguma incisão cirúrgica, as orientações são basicamente as mesmas. Em primeiro lugar, lembre-se lá, não tem restrição de movimentos. Pode andar, subir escada devagar, só não deve levantar peso acima de 5 quilos, nem fazer exercício de abdominal. Isso em geral, essa orientação, ela é em geral entre 6 a 8 semanas, mas ela vai ser individualizada especificamente em relação a algumas características específicas de cada caso, como o tamanho, e a localização e a situação em que a hérnia aconteceu. Mas de uma maneira geral, não tem restrição de movimentos e a gente restringe que o paciente levante peso e faça exercício de abdominal por 6 a 8 semanas. Como a cirurgia das hérnias abdominais é uma cirurgia da parede abdominal e a gente não mexe em alças do intestino, não mexe normalmente nos órgãos intraabdominais, os pacientes não têm nenhum tipo de restrição de dieta no pós-operatório. Dieta leve nos primeiros dias, mas sem nenhuma restrição especial. Em relação aos cuidados com as incisões cirúrgicas, isso vai depender um pouquinho se a cirurgia foi feita por videolaparoscopia, cirurgia dos cortinhos, ou se foi necessária uma cirurgia aberta. Mas de uma maneira geral, a gente procura sempre que possível fazer aquela cirurgia com os pontos de cirurgia plástica, em que as incisões, em que os pontos ficam por dentro da pele e que a gente coloca um micropore fazendo o reforço e cobrindo essa cicatriz. Normalmente os pacientes podem tomar banho, lavar o micropore por cima e depois só secar com um secador ou com a toalha. É absolutamente normal que os pacientes tenham dor no pós-operatório. Na imensa maioria das vezes é utilizada uma tela cirúrgica e essas telas são telas normalmente de 8, 10, 15 centímetros que elas são muitas das vezes fixas à parede abdominal. E esse trauma muscular faz com que os pacientes tenham dor no pós-operatório. Normalmente tem uma dor ou um desconforto pelo menos nas 2 ou 3 primeiras semanas. É normal que esse desconforto seja mais intenso nos primeiros dias e que à medida que os dias forem passando, ele vai se transformando cada vez menos frequente e menos intenso. Em relação às medicações, os pacientes normalmente saem com uma receita de um analgésico e muitas vezes de um anti-inflamatório associado, exatamente para diminuir esse desconforto que possa acontecer no pós-operatório. Se você operou uma hérnia abdominal, vale a pena fazer gelo nas primeiras 24, 48 horas no local em que foi realizada a cirurgia, 2 a 3 vezes ao dia durante 5 a 10 minutos e passado essas primeiras 24, 48 horas, dá para fazer calor local. 2 a 3 vezes ao dia, 5 a 10 minutos, isso faz com que a resposta inflamatória diminua e o desconforto apresentado pelo paciente seja menor. Em relação à questão de dirigir, a gente sempre pede para os pacientes evitarem de dirigir por 5 a 7 dias após uma cirurgia como essas. Isso porque a cirurgia pode interferir na capacidade com a qual o paciente tenha uma direção segura. Normalmente a direção, o fato de dirigir, não vai interferir no resultado da cirurgia, mas a cirurgia pode ter questões relacionadas à segurança pessoal, então a gente recomenda aos nossos pacientes a evitar de dirigir por 5 a 7 dias. A gente já falou da dieta, que os pacientes não têm restrição de dieta, não têm restrição de movimentos, normalmente o curativo é simples, o desconforto no pós-operatório que acontece, e isso depende também um pouquinho do tamanho da hérnia. E por último, os pacientes são orientados a retornar no pós-operatório normalmente com 1 semana e depois com 1 mês de pós-operatório para fazer as avaliações. É normal ficar inchado e é normal ficar dolorido e endurecido ao redor de onde foram feitas as incisões. Se a incisão é uma incisão um pouquinho maior, pode inclusive vazar um pouquinho de secreção e ser necessário fazer um curativo com gaze. Se o paciente apresentar sintomas que não se encaixam nesses que são ditos os sintomas convencionais, ou seja, uma drenagem muito persistente, uma dor abdominal mais intensa que não cede com os analgésicos, se a barriga começar a ficar estufada ou eventualmente o paciente apresentar febre, esses são sinais que podem indicar que está acontecendo alguma intercorrência no pós-operatório. E isso faz com que o paciente é sempre orientado a voltar ao hospital para passar por uma avaliação pela nossa equipe médica para evitar que complicações cirúrgicas maiores aconteçam.